lidar. Bom, o tema proposto, e eu também quero agradecer pela chance de trazer o tema, espero estar dentro das expectativas da turma, e se porventura eu falhar, a gente pergunta para quem entende um pouco mais. O tema é chamado Dilema da Graça. E antes que eu me torne uma pessoa vaidosa, ai, nossa, o professor Bruno que desenvolveu esse título. Não, gente, eu não teria essa capacidade toda. Esse título, ele é absorvido de um grande teólogo chamado, e ele é santo na Igreja Católica, mas para teólogos e biblistas, ele é uma grande referência, chamado Tomás de Aquino, ou para católicos, Santo Tomás de Aquino. O que é o tema? O dilema da graça. A palavra dilema, ela é sempre vista de uma forma pejorativa, né? Uma forma, às vezes, negativa. Dilema é uma dúvida. Dilema é uma incerteza. O caminho da esquerda ou o caminho da direita. E o próprio Tomás de Aquino nos ensina que nem toda paz é boa. Deixa eu só olhar os olhares aqui. Ah, tá, que bom. Nem toda paz é boa. Bem como nem toda concórdia é boa. E antes da gente começar com esse trem do dilema da graça, a gente precisa entender um pouco, e eu vou me aprofundar até um pouco mais do que aconteceu na conferência, se assim vocês me permitem. Por que nem toda paz é boa e nem toda concórdia é boa? Você pode ter um grupo de assassinos ou um grupo de bandidos que estão nesse momento em plena paz, em plena concórdia, traçando um plano para amanhã roubar alguém. Eles estão em paz. Amém? Amém. Eles estão em plena concórdia. Tá bom. Vamos traduzir isso aqui. Nem toda paz é boa e nem toda concórdia é boa. Existe a famosa paz da ignorância. O que é a paz da ignorância? Junte 10 crianças, ou melhor, não precisa de 10 crianças. Junte o Romeu e mais alguns Peraltas. Para quem não conhece o Romeu é meu filho mais novo. Junte o Romeu mais alguns Peraltas, crianças Peraltas, próximo de algumas tomadas. Eles estarão em plena paz, colocando a mão ali. E eles estarão em plena concórdia que aquilo é um grande desafio e maravilhoso de se fazer. Mas aquilo não significa que essa paz e essa concórdia seja boa. Um outro ponto. Coloque o Bruno para fazer bolo. O Bruno sabe fazer um churrasco muito bem feito. Mas um bolo nem tão bem feito assim. E isso aconteceu de fato. Estava eu com uma receita antiga da minha mãe, e isso é história real, e essa receita aberta com um bolo de cenoura. E eu pensei, né? Na receita estavam 2 cenouras. Eu falei, mas eu quero com muito sabor de cenoura. Então eu coloquei 5 cenouras. Grandes. Você ri, você não comeu o bolo, né, irmã? Então eu peguei aquelas 5 cenouras e coloquei, essa história é real. E Travou. travei? Voltou. Voltei? Se travar muito, vocês falam que eu troco Wi-Fi, tá? Eu tô com um probleminha de internet. Deixa eu até abrir um pouco a porta. Estávamos eu e um amigo meu, e esse amigo meu, ele é de uma igreja da Assembleia de Deus aqui perto. Nós estávamos lá para fazer esse bolo, tomar um café, estávamos sem as esposas, né? E eu e ele estávamos concordando, queremos um bolo de cenoura com bastante sabor de cenoura. E eu e ele concordamos que colocando mais cenoura, nós teríamos mais sabor de cenoura. E, gente, eu segui totalmente aquela receita, e ele, Fábio, o nome dele, falou, perfeito, professor. Ele me chama de professor. Perfeito, professor. O bolo vai ficar maravilhoso. E conversa vai, conversa vem. Quando fui tirar do forno, parecia um chinelo o bolo. Ficou horrível. Nessa paz e nessa concórdia, não era uma paz boa. Não era uma paz boa. Então, o que de fato é uma paz boa? A paz boa não significa todos concordarem com o tema. Porque se porventura o Fábio dissesse a mim, professor, 5 cenouras num bolo deste tamanho vai dar ruim. Eu poderia ficar triste com ele, por ele estar me alertando a respeito, ou não. Faz sentido.
eu teria tirado pelo menos 2 cenouras. E se nós começarmos a pensar que Coré, Datã e Abirão eram 3 homens, lá no livro de Êxodo, e esses 3 homens estavam em uma concórdia, vamos derrubar Moisés e Arão. Havia paz entre eles, havia concórdia entre eles, mas nem toda a paz é boa. Assim como os filhos de Eliú, ou os filhos de Eli, que tinham entre eles paz e concórdia contra os preceitos de Deus. Assim como Eva e Adão tiveram paz ao provar do fruto. Tiveram paz e tiveram concórdia. Porque o que significa a concórdia? A concórdia é quando 2 vontades iguais se encontram. Isso é concórdia. E a concórdia nos dá a sensação que ali habita uma paz perfeita. E a paz perfeita, ela é maravilhosa. Aí, uma pimenta gospel. É quando 2 membros das testemunhas de Jeová se encontram no domingo de manhã para bater na nossa porta. Eles estão em plena concórdia e eles estão em plena paz. Então, nós muitas vezes achamos que a concórdia de um grupo, ela revela-nos a paz. Mas a paz não habita na concórdia. Isso não significa que na paz verdadeira não exista concórdia. Ficou difícil? Tá tranquilo? Vou para o último exemplo. Estou indo para a praia, litoral, e de repente eu entro num caminho errado. Só que eu e a minha esposa concordamos, este é o caminho. Nós estamos em concórdia, habitando na paz no caminho errado. O dilema, ele é necessário. As perguntas são necessárias. A discórdia, muitas vezes, é necessária. Enquanto nós rogamos por uma paz superficial e temporária, existem dilemas que nos trazem uma paz perfeita e atemporal e eterna. Dúvidas? Mas pastor não, professor, você está falando um trem aí que está estranho, porque Jesus não diz que ele é a paz? É, mas ele diz que eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Quem se lembra dessa passagem no Evangelho de Mateus, ou de São Mateus, capítulo 10? Eu não vim vos trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Para que através desse dilema, dessa discórdia que a espada vos trará, vocês possam conhecer a verdadeira paz. E quem é Shalom? Eu. Jesus bagunçou uma concórdia. Jesus bagunçou a falsa paz. Gente, Jesus fez uma bagunça. Mas uma bagunça. Mas Jesus fez uma baita de uma bagunça, assim como Paulo fez uma tremenda de uma bagunça em Corinto. Assim como Paulo fez uma tremenda de uma bagunça. Às vezes nós vamos nos deparar com pessoas que estão em concórdia, achando que estão vivendo uma paz verdadeira, mas que ali não há paz verdadeira. Então, paz e concórdia são são faces de uma mesma moeda, porém que não diz respeito a uma paz verdadeira, né? A paz perfeita. E quando eu coloco aqui, quando é me proposto, né, pela irmã Dri, o dilema da graça, é um tema que incomoda porque é um tema que vai falar que a nossa paz não é uma paz verdadeira. E que jeito que é, né? Que trem que é. Então eu vou compartilhar a tela aqui. Espera aí que o professor envelheceu alguns anos e deixa de enxergar. Aí vocês me avisam se a tela está aparecendo, por favor, irmãos. Vocês travam. Tá aparecendo. Tá, perfeito. Então, o dilema da graça. Então, dilema
o que é um dilema. A gente precisa entender que dilemas são duas realidades da existência que trabalham em chave de exclusão. Então, eu tenho uma verdade. O Palmeiras não tem mundial. E o irmão que é palmeirense tem outra verdade. O Palmeiras tem mundial. E quando eu e ele se encontram, nós estamos no meio. Tem palmeirense aí, Natan. Nós nos encontramos no meio, no centro de um dilema. E que centro do dilema é esse? Eu digo, Palmeiras não tem mundial. E o irmão que acredita que o Palmeiras tem mundial, ele fala assim, não, o Palmeiras tem mundial. Eu falo, não tem mundial. Esse é um dilema. Aí a pergunta que arde em nosso peito é, quem pode trazer a solução para esse dilema? Quem pode trazer a verdade verdadeira? Porque existe, na verdade, dois pontos de vista. E os dois pontos de vista, eles trabalham em chave de exclusão. Tá complicado, irmãos? Estão acompanhando? Dois pontos de vistas iguais é concordância. Dois pontos de vistas diferentes é treta. E são duas verdades diferentes. Que nós vamos chamar tecnicamente de dilema. E no meio de um dilema não tem concórdia. Não tem comum acordo. Mas, como que os dilemas são resolvidos? É quando eu tento parar de excluir a outra verdade. Exemplo. Eu olho para a irmã A. A irmã A olha para a irmã B e uma está discordando da outra. Quando eu olho para pessoas, eu vou querer atingir essa pessoa. Mas quando eu tento olhar um jeito, uma ideia, uma forma, eu paro de tentar excluir a pessoa. Bruno, mas o que a graça está fazendo no meio desse tema? Nós vamos tentar entender isso também. Então, o que é o dilema? É um raciocínio que parte de premissas contraditórias. Ou seja, as pessoas pensam em diferentes formas. E mutuamente elas se excluem, mas que, paradoxalmente, terminam por fundamentar uma mesma conclusão. Exemplo. O dilema é, eu quero entender se madeira é madeira, mas eu penso de uma forma e você pensa de outra. Então nós estamos excluindo, mas no final das contas a gente quer resolver o mesmo problema. E afinal de contas, o Palmeiras tem ou não tem mundial? Não tem. Eu também acho. Dilema é uma situação normalmente problemática, construída por duas soluções que são contraditórias entre si. E ambas são aceitáveis. Como assim? Dilema é uma situação, ou seja, para eu ter um dilema, eu tenho que ter uma situação. E normalmente essa situação é um problema. E dentro desse problema existem duas soluções: a minha solução e a sua solução. Vamos levar isso para a religião. Eu creio que para ser salvo, eu tenho que guardar o sábado, porque eu sou um judeu. E que eu tenho que seguir o preceito da lei. Mas eu sou um pagão do ano 300 antes de Cristo. E para mim, para eu ser salvo, eu tenho que, não é esse negócio de sábado. Para eu ser salvo, eu preciso cumprir penitências na montanha. É uma situação. A situação chama-se salvação. O problema chama-se salvação. E dos dois lados tem uma solução. Aonde eu encontro a verdade? Esse dilema, que são duas soluções que tentam excluir uma ou outra, é um dilema. E a graça, ela não é uma solução. Nossa, gente, provavelmente você já ouviu isso o contrário. A graça é um dilema. Por que ele é um dilema? Porque ela é uma verdade que vai aparecer do Neida e vai contrariar o que a humanidade achava que era certo.
E nós vamos entender um pouco mais isso daqui a pouquinho. A graça, ela destruiu a concórdia. A graça fez com que Jesus dissesse: deixe os mortos enterrar os seus mortos, cara. Me segue, moro? A graça, ela se dobra diante de uma mulher adúltera, aonde a regra era apedrejar. A graça chama o publicano a uma comunhão à mesa num café da tarde, aonde o publicano era um maldito pelo povo salvo. A graça convoca Mateus, um menino de 17 anos, à margem do caminho, desprezado pelos salvos, para ser um escritor do evangelho. A graça derruba um homem que participou de um assassinato cristão dias atrás, para levantar como a maior voz da pregação do evangelho conhecida no mundo. Ah, Saulo, por que me persegues? A graça, quando chama Paulo, ela coloca em confusão 12 homens que nunca assassinaram nenhum crente. Como que aceitarei a Paulo, um assassino ao caminho? Como que aceitarei a Zaqueu, um homem que subjuga a nós o imposto indevido? Como aceitarei uma mulher adúltera caminhar comigo uma légua, sendo que eu sou uma mulher que guardava os preceitos da lei? A graça coloca em chave de loucura, e o evangelho é loucura. Porque ele não foi revelado a sábios entendidos que tinham os seus problemas resolvidos, mas ele veio trazer uma bagunça gigante. Enquanto nós precisávamos de uma organização no padrão mental, Jesus veio e capotou tudo, mano. Ele colocou 12 cenouras no bolo. Ah, mas existe uma concórdia. A concórdia é que a mulher adúltera seja apedrejada. A concórdia de 18 de Mateus era que toda mulher poderia ser repudiada. Jesus estabelece o divórcio. Ou pré-estabelece. De repente, irmãos, existia uma concórdia onde mulheres não poderiam dar testemunhos históricos. Mas, de repente, é para duas mulheres que o anjo testemunha o maior e mais excepcional fato histórico de toda a humanidade, a ressurreição. Duas mulheres testemunham. A concórdia era que mulheres não poderiam ter liderança. De repente, Priscila está fundando a igreja de Éfeso. A concórdia era que mulheres não poderiam financiar missões. Susana financiava o ministério de Jesus na caminhada. A concórdia era que mulher não poderia pregar, mas Hulda profetiza entre as nações. Nem sempre a concórdia traz a paz. Às vezes, quando nós nos deparamos com o evangelho, ele não nos trouxe paz à primeira instância. Ele te trouxe uma confusão danada. Ele te colocou em surto. Ele te fez comprar 14 Bíblias. Ele te fez sair anotando tudo, vendo até Rodrigo Silva. Com todo respeito ao grande X. Então, ele fez com que a gente bagunçasse a alma. Ele fez com que nós nos bagunçássemos a alma. Porque ele nos tira de um ambiente de concórdia. E tirar de um ambiente de concórdia não é tirar de lugar, é tirar de si mesmo. Por mais que isso foi mal compreendido na internet. É tirar de si mesmo. Porque ele tira você de uma concórdia interior para te causar um dilema.
como é mesmo o fato da minha salvação. Irmã, a palavra diz que toda boca que confessar pecado, essa será salva. Então, louvado seja Deus pela confissão do seu pecado publicamente. Então, esse primeiro momento que eu quero trazer para os irmãos é compreender que o dilema e a discórdia nem sempre é ruim, é bom. Só que o problema é que nós, por sermos seres humanos caídos, deflagrados, destituídos da glória de Deus, quando alguém discorda da gente, a gente fica bravo com a pessoa. A gente fica pistola com a pessoa, né? Então nós será, provavelmente, talvez, ou melhor, com toda certeza, nós ficaríamos muito bravos com Jesus. Assim como Pedro ficou. Quando alguns fatos aconteceram, ou quando aquela mulher que ungiu o pé do Senhor Jesus com um monte de óleo, caríssimo para a época, ela é questionada pela outra. Mas primeiro você está gastando tudo isso aí? Você está doida, meu? Você está usando tudo isso? Então, nós não vamos compreender, muitas vezes, as razões da discórdia. Isso é a introdução, irmãos. Alguma dúvida? Não, tá, beleza. Só que no cenário que a gente está inserido, e aí eu vou ter que me aprofundar um pouco na parte técnica, né? Acho que os irmãos já sabem muito bem que existiu o período helenista, né? Quando eu falo período helenista, todo mundo aqui provavelmente já sabe. E que o período helenista é um período grego, né? Então, existe a cultura grega. Tá todo mundo gregorizado, a cultura grega, papapá, beleza. E dentro da cultura grega, você tem um outro problema, que é o gnosticismo. Não vamos entrar aqui no gnosticismo, mas dentro do gnosticismo, você tem uma parada chamada dualismo. Todo mundo sabe o que é dualismo aqui. Qualquer coisa a gente fala. O dualismo nada mais é que um dilema. Existem dois lados opostos que ficam tretando entre si ali. Ok? Um brigando com o outro. São duas verdades. A gente nunca pode falar que existe uma mentira e uma verdade. São duas verdades, porque a minha verdade é a minha verdade, a verdade do Caio é a verdade do Caio. E essas verdades começam a brigar entre si. Poxa, gente, isso é terrível, porque a gente não sabe, de fato, como tratar esse problema. E eu vou mostrar para vocês aqui alguns dualismos dentro de um contexto grego. Amém? Então, a tela vai voltar para vocês me dão um ok se voltar, por favor. Voltou. Então, tipos de dualismo, que nós já ouvimos falar. Igreja e mundo. Quem já ouviu falar? O Moisés é do mundo. A irmã X é do mundo. E eu sou da igreja. Isso aqui é um tipo de dualismo. É quando eu coloco duas verdades. O mundo é uma verdade? É uma verdade. A igreja é uma verdade? É uma verdade. É uma verdade. São duas verdades. Mundo e igreja. Só que essas verdades aí, elas tretam, porque elas trabalham em chave de exclusão. O mundo odeia a igreja e a igreja odeia o mundo. Então tem uma treta gospel aí. Existe outro dualismo, o bem e o mal. O bem que é o mal do mal e o mal que é o mal do bem. Vou repetir. O bem que é o mal do mal e o mal que é o mal do bem. Porque o bem quer que o mal acaba e o mal quer que o bem acaba. Só que Jesus não tem nada a ver com querer acabar com o mal. Tem gente que acha que quando Jesus veio foi para acabar com o mal. Olharzinho gospel. Tem gente que acha que quando Jesus voltar, ele vem para acabar com o mal. E que o evangelho é o remédio contra o mal. E que quando eu aceito Jesus, ou quando eu entrego minha vida para Jesus, não sei os termos que vocês costumam utilizar, não sei como é que a célula é formada, vamos Bruno aqui, o trem, né? Poxa vida, eu batizei e acabou o mal na minha vida, porque o bem acaba com o mal, e o mal quer acabar com o bem, logo eu estou no bem, o mal acabou em mim. Só que, gente, o mal é mal e o bem é bem, isso é um dualismo. Ok? Eu não vou pôr a tela aqui, mas está aqui na tela o que eu vou falar para vocês. Outro dualismo terrível é a razão e a emoção.
Não, aquela irmã é razão pura, aquela irmã é emoção pura. O meu marido não tem sensibilidade nenhuma. É racional. Ele não chora, né? A irmã quando fala, Ih, meu, ele nem pensa em mim, cara, sua cabeça. É razão e a emoção. São chaves opostas querendo tretar ali na exclusão. É porque o nosso olhar grego, que nós pensamos como grego, a gente sempre pensa um contra o outro. E Jesus não tá nem aí pra isso aí. Isso aqui não é um problema para Jesus, isso é um problema para a gente. Porque Jesus não veio falar de mundo e igreja. Por mais que há citações bíblicas sobre mundo e igreja, apenas para Jesus ser didático, dando uma aulinha. Jesus quer esse didático, de dialética. Quando Jesus fala do bem e do mal, o Agostinho tenta tratar isso, é puro didatismo. Quando a gente fala de razão e emoção, elas não são coisas diferentes. Aí eu pioro o trem. Para quem conhece um pouco da cultura helenista, eu sei que vocês conhecem, sim, sabe que existia um problema lá que era o ascetismo, né? Além do ascetismo, você tinha um problema do Platão. E o que o Platão falava? Quem foi aluno da Alex aqui vai saber. Essa caneta, ela é ruim porque ela é matéria, mas a ideia a respeito dessa caneta é boa, porque a ideia nunca morre. A ideia nunca morre. Vou explicar com mais calma. Alguém aqui viajou na batata? Ou não? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo bem, beleza. O que Platão vai falar? Tudo que é ideia é bom, tudo que é matéria é ruim. Tudo que é espiritual, vamos levar para a igreja. Tudo que é espiritual é bom e tudo que material é ruim. Logo, a ideia sobre a caneta, alguém que projetou a caneta, essa ideia nunca morre, mas essa caneta é perecível. Aí você pega essa mentalidade e fala: Deus encarnou. Beleza, me ajuda a entender. Quem está na L6 está ouvindo muito essa palavra, né? Anacronismo, anacronismo. O que é anacronismo? É quando eu penso no ontem com o olhar de hoje. Gente, a mulher que você é hoje, o homem que você é hoje, você não era ontem. Nós evoluímos, né? Os meninos demoram um pouco mais, mas as mulheres, principalmente, elas evoluem mais rápido, elas desenvolvem mais rápido. Então, quando você olha o seu passado, você fala, nossa, mas isso que eu fiz aqui eu não faria nunca. Isso que eu falei aqui, misericórdia, eu não faria mais nunca. Então, eu não posso avaliar a Bíblia com anacronismo, que é com o olhar do hoje. Eu tenho que olhar com aquele olhar da galera escrevendo, com uma pena num papiro em cima de uma pedra. Não é a gente mandando no Word aqui no WhatsApp. É outra parada. É outra parada. Mas beleza. Então você imagina o período helenista grego, a ideia platônica na cabeça, no cérebro da galera, que tudo que é matéria é ruim, tudo que é espírito é bom. E aí um tal de João fala que o verbo encarnou. Ô, louco. O que você tomou, velho? Você tá doido? E que o verbo encarnou, sabe aonde? Em Belém. Você sabe o que é Belém? Belém é uma cidade que ninguém dá um real. E que a infância dele foi em Nazaré. Que Nazaré? O que vem de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E que depois a vida adulta dele foi na Galileia, na praia da Galileia, nem passei no Egeu, em Ibiza, sei lá, sabe Deus, em Corinto. Não, o cara que nasce em Belém, que teve a infância em Nazaré, que viveu a vida adulta na Galileia, é Deus? Não, você tá fumando um charuto muito louco. O povo do período helenista não vai entender isso em hipótese alguma. Porque Jesus carne e Jesus espírito são verdades que eu não vou entender. E aí João vai começar a explicar que o Logo se fez carne, habitou entre nós, e que ele é o pão, e os seus sinais foram deixados, e os 7 milagres. E onde nós vamos chegar com isso? Jesus, ele traz um dilema. E ele traz um dilema para esse povo que rasga a linha do tempo e toca no dia 4/6/2025. Puf, toca na gente. E que dilema é esse? Nós aprendemos que igreja é uma coisa e mundo é outra. Isso fez com que a gente ficasse longe do mundo.
Você tá entendendo? Por exemplo, você não ia no aniversário das irmãzinhas do mundo. Das irmãzinhas não vira, né? Das colegas. Provavelmente na sua infância você desfez amizades bonitas. Na sua adolescência você rompeu convívios interessantes. Ah, porque aquela pessoa pode me levar para um mau caminho. E por que que você não levou essa pessoa para um bom caminho? Porque talvez a sua influência era fraca. Porque o Deus a ti revelado era um Deus de emoção e não razão. E quando eu falo que é um Deus de emoção e não razão, não são chaves de linhas opostas. Eu falei antes, crente, razão e emoção não querem trabalhar de chave de exclusão. Você pode crer num Deus emocional, num Deus sensitivo, como diz São Tomás de Aquino, com Deus com apetite sensitiva. Mas nada te impede desse mesmo Deus que te faz sentir, que te faz chorar, que te faz louvar, não seja um Deus que de fato você conheça entranhavelmente a sua história. Sentir e saber não são chaves de linhas opostas. Eles podem andar juntos. Só que tem muita gente por aí falando, sentir é pecado, saber é pecado. Não, não há inimigo. Vamos voltar para a igreja e para o mundo. Então nós aprendemos que existe um mundo e que existe uma igreja. Mas o que? Tá, beleza. Vamos partir desse princípio que, de fato, exista a igreja e o mundo. Aí eu tenho uma pergunta. E a pergunta eu vou pôr na tela a lá da Atena. Quando aparecer, você me dá um ok gospel, tá? Apareceu. E aí eu vou ler para você. Como a religião e Jesus trata esses dilemas. Porque, gente, colocar Jesus no mesmo barco da religião é um problema, todas, inclusive a minha. A partir do momento que eu coloco Jesus na minha religião, é um problema. Então, eu tenho um convite para fazer para essa turma. Vamos olhar apenas para Jesus. Vamos esquecer que eu sou da Assembleia, que você é da Deus e Amor, ou sabe Deus de que igreja que você é. Nós vamos olhar agora apenas para Jesus. E o que que Jesus veio trazer? Jesus se deparou com um mundo com esse pensamento helenista e com esse pensamento de chave de exclusão, né? Um contra o outro. E aí, quando Jesus ele passeia aqui, ele encontra uma frase que é assim: enquanto os muito estão buscando o Cristo pelo pão, ele diz, nem só de pão vive o homem. Mas você tá de brincadeira. Você já parou para pensar nessa frase de Jesus? Não parece uma piada? Meu Deus, o professor Bruno tá pecando agora. Só um pouquinho, tô pegando só um pouquinho. Pensa comigo. Alguém que está com fome, que fala assim, eu quero um pão. Aí imagina alguém dando a resposta, nem só de pão vive o homem. Ô, você tá tirando? Sabe por quê? Jesus planta um dilema. Jesus planta uma discórdia. Jesus planta a primeira espada. Porque o evangelho é uma espada. Meu E cagão. essa espada, Falou que você fez cocô. essa espada, ela fere o entendimento. É como eu entendo. É óbvio que Jesus está preocupado com a fome. É óbvio que Jesus está preocupado com a fome. Mas Jesus se aproveita de um momento da fome para explicar alguma coisa muito maior do que a fome. A gente tá caminhando. Tamo junto. Benção. Dúvida aqui? Não. Beleza. Então, quando eu penso igreja e mundo, eu penso em pão que mata a minha fome. E vem Jesus e fala, nem só de pão vive o homem. Peraí, se o homem não vive do pão, ele vive de luz? Ele vive de bife a cavalo? Banana frita? Melancia?
que você quer dizer com isso? Gente, você ler isso com os seus olhos do hoje é muito simples. Mas você ler isso com o olho daquela pessoa naquele período é insano. Enquanto muitos estão buscando o sinal do amor de Cristo, que a gente busca. Senhor, eu quero saber se tu me amas. Revele-se o teu amor para mim. Ele fala, não tentará o Senhor teu Deus. Peraí. Peraí. Pedir para você mostrar que me ama é tentar? Estão acompanhando? Eu estou usando Mateus 4. Mateus 4 não é sobre Jesus e a tentação de Jesus. Mateus 4 é sobre a gente. Enquanto você está com fome pedindo pão, ele está falando nem só de pão, vamos. O que ele quer dizer com isso? Ele está te causando um problema, faniquito. Você já ouviu falar em faniquito? Para você pensar. Vamos pensar, o que Jesus quer com isso? Tira o pão e põe o dinheiro, tira o pão e põe a riqueza, tira o pão e põe a ansiedade, tira o pão e põe a turbulência pelo dia de amanhã, tira o pão e põe o desemprego, tira o pão e põe a dívida. Nem só de. Para de pensar só nisso e entenda que o seu investimento de tempo tem que ser no pão da vida. Se eu estivesse na minha igreja, eu ia falar assim: posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Isso. Então, tira o pão. O pão, ele simboliza tudo aquilo que são sustentáculos para uma vida. E o sustentáculo para a vida é beber água, dormir, comer, levantar. Não que isso não seja importante. Tanto que Jesus foi tão inteligente que ele falou assim, nem só de pão. Nem só de. Ele poderia ter falado, não é de pão que vive, mas ele falou, nem só de. Porque ele sabe a importância do seu dia de amanhã. Ele sabe que não pagar o carnê amanhã é treta. Então não é só de pão. As nossas ansiedades, elas giram em torno de fazer com que nós pensemos só no pão. E esquecemos de toda a palavra. Então o dilema da graça, num primeiro momento, é: eu não penso na graça. Eu não priorizo a graça. A graça é um nome bonito que eu aprendi. Mas que ainda talvez não tenha me transformado. Ou eu posso estar em processo de. Enquanto muitos buscam sinal de Deus, Deus, você me ama? Ele dá uma resposta maluca. Ele diz assim, não tentará o Senhor teu Deus. Jesus, ele planta um outro dilema. E o dilema é, mano, a palavra da minha boca é suficiente. Por que me tentas? Enquanto os muito buscam apenas os peixes, ele disse assim, sejam pescadores. Tá percebendo que Jesus plantou um monte de dilema? Porque estavam os meninos no barco. Os meninos estavam no barco. E os meninos que estavam no barco estavam ali sem pescar um peixe. Em algum momento ele fala, mano, sai daí. Eu quero fazer vocês pescadores de homem. Mas com pescar homem não me faz comer. Pescar homem não me faz pagar conta. Jesus, ele planta um outro dilema, que não é o dilema de excluir as atividades da minha vida. Mas ele planta um dilema de prioridade. E esse dilema não é um dilema de exclusividade, é de prioridade. A exclusividade vai te transformar num monge. E vai te levar para uma montanha, raspar a cabeça e viver na montanha orando. Isso é exclusividade. A prioridade é, ao invés de pegarmos esse celular no primeiro minuto do dia, é falarmos, obrigado, Jesus, pela noite que passamos.
A prioridade do seu dia é onde você põe a mão primeiro. É onde você põe o seu pensamento primeiro. É onde você põe sua ansiedade primeiro. Tá, beleza. Eu já falei isso na Alex, né? Não sei se para qual turno. Mas já falei em vídeo também por aí. Tem casal que vai casar, né? E fala, Jesus, você é a prioridade na festa. O primeiro convite é de Jesus. E aí vai coloca o convite no Salmo 91. Você só não quer que chova. Você só não quer que fique frio no casamento. Mas Jesus não é a prioridade da festa, mas o que ele pode fazer é o peixe que ele pode te produzir, ele por si mesmo. Nunca foi a prioridade. O dilema da graça nos revela quem somos, uma potência tão grande que nos revela quem somos. E isso, na mesa de um religioso, é a uva passa no arroz. Amém? Amém. Aí Jesus vai para uma conversa. Aí ele chama os discípulos para uma montanha. Depois de toda essa pancada gospel aí, né? Tava suave, né? Tava suave. Aí eu imagino eu lá, cara. Aí Jesus vai para o Sermão das Beatitudes e eu vou utilizar como base Mateus 5, o célebre Mateus 5. Jesus ele fala, bem-aventurados são os pobres de espírito. Peraí. Bem-aventurado é o pobre? E, gente, quando eu falo pobre, não leva para o campo do ascetismo, que quanto mais eu sofro, mais perto de Deus eu tô. Gente, quanto mais você sofre, mais você sofre. Ponto. Infelizmente. O sofrimento não te faz chegar perto de Deus, nem aqui, nem na China. Tem gente que se acostuma com sofrimento. Todo crente tem que ter um pouco de amargura e olheira. É verdade. Todo crente já. E não é só crente, não. Você chega para um cara na empresa e fala, eu tô um ano sem tirar férias. Fala, nossa, você é fraco. Tô há 15. Parece que um tem que sofrer mais do que o outro, porque o sofrimento me legitima. É legal tirar férias, mano. Todo dia, ir pra praia. Todo ano. Dá a hora, tomar água de coco, peixe frito. Benção. Só que nós precisamos mostrar que sofremos, porque a felicidade, ela é o antônimo da relação com Deus. Ela não é um sinônimo. E isso é puro ascetismo. Só que aí vem Jesus de novo e fala: bem-aventurados são os pobres de espírito. Tá? Enquanto para nós ser legal é ser rico, para o religioso, o que é o rico de espírito? É a pessoa que vê em si mesma a suficiência. Ele está falando aí para os fariseus. Os fariseus seguem as leis, ou tentam. Os fariseus se vestem como a lei pede. Os fariseus seguem, supostamente, os ditames da lei. Aí Jesus dá um truco e fala assim: bem-aventurados são os pobres de espírito. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus, de novo, planta um dilema, que eu vou chamar de dilema da graça. Porque para a graça, na lente da graça, não é sobre o quanto você segue, mas quem você segue. Pegou? O dilema da graça não é quanto você segue, mas quem você segue. Você vai entender em alguns momentos bíblicos que a Bíblia vai dizer assim: cheio do Espírito Santo. Gente, você não é uma tigela que tem quantidade de mLs. Já viram, irmãos? Irmãos?
Tigelinha, quantidade de ml. Então você tem a tigelinha lá que tem 200 ml ou tem 300 ml. Ser cheio do Espírito Santo é quem está com 500 ml de Espírito Santo. Ser menos cheio é quem está com 350 de Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não significa quantidade de Espírito Santo que está dentro de você. Ser cheio do Espírito Santo significa ser completo por ele. Você pode ter 1,50 m. Ser cheio do Espírito Santo vai ter 1,50 m na sua vida. Ou o meu 1,90 m. Acabei de pecar. O termo cheio dá a entender que existe vazio e que existe meio cheio. A linguagem torna-se difícil. Vou repetir a frase. Talvez essa frase seja mais importante do que o meu exemplo. Não é o tanto que você segue, mas é quem você segue. Então, Jesus fala o seguinte, cara, não adianta você fazer tudo que a lei está te falando e isso te tornar uma pessoa autossuficiente do ponto de vista espiritual. O pobre de espírito, ele reconhece que sem Deus, sem Yahvé, ele não consegue nada. Eu estou estudando teologia medieval. Né? Hora da testemunhança, estou contando minha experiência aqui. Deus seja louvado. Irmãos, eu peguei um livro, esse livro aqui, ó. Ele é pequenininho. E ele tem 5 volumes. São 4.680 páginas. Eu peguei o primeiro volume para ler. Cara, eu falei, eu não sou um nada. Nossa, mas é cada murro no estômago. E eu vou me diminuindo, e eu vou me encolhendo, e eu vou me encolhendo, eu vou me encolhendo, eu vou me encolhendo. Ao ponto de falar, eu não produzi nada, eu não preguei nada, eu não falei de Jesus para ninguém, meu Deus, sabe? Porque a teologia medieval ensina muito, né? É algo que nem faculdade tem, assim, a gente tem que estar por fora mesmo, né? Onde eu quero chegar? Se quanto mais eu estudo, mais autossuficiente eu fico, é um problema. Porque tem gente que estudou e começa a bater no peito. É assim, é desse jeito, bababá, bababá. Esbraveja. É uma pessoa que está rica de espírito. Mas quanto mais perto de Jesus você chega, gente, mais quebrado você fica. Você tem que ser lançado aos pés da cruz de modo a falar, quanto mais eu acho que te conheço, mais eu entendo quem eu sou primeiro. E eu não sou nada disso. E nós recebemos os elogios com muita gratidão. Mas falando, Jesus, de nada, mas eu não sou nada. Aí Jesus fala, bem-aventurados que choram, porque estes serão consolados. Aí repira, né, papai? Repira. Se eu entendi que ser pobre de espírito significa que eu entendi que eu não tenho nada que pode fazer eu me achegar até Deus, ele planta um segundo dilema, porque o mundo, ele corre atrás da alegria. Aristóteles vai dizer que o fim das coisas é a alegria. Né? Que o homem, ele vive para ser alegre. E de fato, irmãos, Aristóteles não está de todo errado. A minha maior alegria é ver o riso do Romeu e da Eva. De ver a felicidade da Jaque. A minha maior alegria é essa. A minha maior alegria é, na igreja onde eu estou como pastor, ver o povo feliz. Às vezes é uma palavra mais dura, eu fico triste junto. E que, no fundo, a nossa alegria, a nossa missão, o nosso desejo é encontrar a felicidade. Isso é verdade, Aristóteles não está de tudo errado. Só que aí vem o Evangelho e nos explica que a felicidade que nós buscamos aqui é a mesma coisa de um banho. No outro dia, você tem que tomar de novo. O pão de queijo que você comeu hoje te deixou feliz?
é a vontade de chocolate quente numa noite fria de quinta-feira. Aristóteles não está errado, ele está incompleto. Glória a Deus, irmãos. E quando Jesus fala bem-aventurado os que choram, ele está falando, mano, você entendeu que nada do que você faz é suficiente, você não vai sair daqui felizão, entendeu? Provavelmente o seu coração vai ser tocado por alguma emoção. Provavelmente o teu olho vai brotar alguma coisa. E você vai entender quem você é. E você vai chorar. E o seu choro não significa lágrimas na sua face. Pode também significar. Mas esse choro, ele significa também uma introspecção. Uma reflexão. Quantas vezes eu me senti alguma coisa? Por saber algo, ou por fazer algo, ou por orar 3 horas de joelho. Ó, opa, meu Deus, crentão. A alegria a qualquer custo e a confiança em si, ela tem um dilema no meio dela quando Jesus grita, bem-aventurados que choram. Pá! Por outro lado, tem os inconformados, porque o inconformado cheio de si, aquele que segue todos os ritos, aquele que faz tudo certinho, ele tem verdadeiro horror com quem erra. Como pode? Você viu aquele irmão? Você viu aquela irmã? Torce pro Corinthians, velho. Né? E aí nós plantamos uma verdadeira milícia do bem. Sabe o que é a milícia do bem? A milícia do bem é aquela que vai correr atrás do erro e dos problemas de todo mundo. Isso era o que os fariseus faziam. Os fariseus eram a milícia do bem. Jesus de novo. E sempre ele. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Uma vez que eu chorei, entendendo que eu não sei nada, e que eu não sou nada, quem sou eu para me conformar com o pecado alheio? Eu tenho que me conformar com o pecado, mas não com a persona alheia. E Jesus começa a plantar vários dilemas. Está escrito assim, no versículo 20 do próprio livro de Mateus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum vocês vão entrar no céu. Ouvistes o que foi dito, não matarás. E aquele que matar alguém é réu de juízo. Jesus planta o dilema. Mas eu digo, aquele que se irar contra o seu irmão e xingar de idiota, este daí vai para o inferno. Jesus não está falando que se você xingar alguém, você vai para o inferno. Ele está plantando um dilema, dizendo que se você começar uma facção, se você começar por um xingo, você pode terminar com a ira e com um homicídio. É a teoria das janelas. Tudo começa com um probleminha. Tudo começa com um xinguinho. Tudo começa com um desrespeitozinho. Jesus está mostrando que não é o não matarás, porque essa é a superfície da lei. Jesus está mostrando um princípio e ele planta um dilema. O dilema é, o problema não é homicídio, é como ele nasce. Os casamentos não terminam no dia que termina. Eles começam a terminar 10 anos antes, 5 anos antes, 20 anos antes. Amém? É uma trinca a teoria da janela. Uma amizade não começa a terminar no dia que acabou. Jesus está mostrando o dilema de só seguirmos regras. E o problema não é você seguir regra. Se você quer seguir regra, manda bala. Tá tudo bem. Desde que você entenda de fato o motivo da regra. Gente, tá muito longo? Não, pode caminhar.
Eu, porém, vos digo que qualquer um que sem motivo se engolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que dizer ao seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Tem um contexto histórico aí, tem uma parada histórica que a gente até viu, até discussões na internet, etc. Mas o dilema que Jesus está plantando nesse momento é simplesmente o fato de que você é superficial. Você é superficial. E superficial, inclusive, na oração. Mas Deus não me ouve. Eu oro tanto e Deus não me ouve. Alguém já fez isso? Meu Deus, eu estou orando tanto, Deus não me ouve. A sua oração é de verdade o seu desejo? A Bíblia diz que Deus ouve o desejo. Às vezes a nossa oração, ela veste-nos de uma roupa que não é nossa. Exemplo, Senhor, eu quero ser santo, mas no fundo eu não quero não. Entendeu? Deus ouve o desejo, Deus ouve a entranha, a divisa dos ossos, da medula. Jesus sabe que na sua oração, ela já teve, Senhor, eu quero ser parecido contigo. Será que na nossa oração já teve assim, Jesus, eu quero ter a tua caridade em mim? Quantas vezes nós oramos para estarmos alinhados com quem Ele é? Sabe por quê? Não importa tanto parecer com Ele. As nossas orações são sobre nós. A gente passa 20 minutos orando sobre a gente e sobre os nossos problemas e a gente nunca amou os nossos inimigos. A gente não pôs em prática. Senhor, abençoa aquele motoqueiro que chutou meu retrovisor. Abençoa a esposa, os filhos, a casa. A gente nunca orou biblicamente. Fala, crente, vai, confessa. Entrega. Eu desligo a câmera. Mata o fofoqueiro de Satanás. A gente já orou assim. Amados, queridos, a gente nunca orou alinhados com a vontade de Jesus. O livro de João lá, e fala, tá, o que Jesus quer de mim? Que eu ame os meus inimigos? Nossa, eu não amo. Ele sabe que você não ama. Mas o que é a oração vocal? A oração vocal é para elevação da sua própria mente, porque quando você fala, põe para fora, a tua mente é conduzida para. Por isso que a oração tem que ser falada. É Jesus, eu tô muito bravo com a minha sogra. Aquela desgramada fumou na varanda do meu apartamento. E eu queria que agora ela estivesse de cabeça para baixo no Parque de Ibirapuera enterrada. Mas abençoa ela, faz eu amar ela, liberta ela do cigarro, cuida dessa véia, faz eu amar ela, faz eu beijar a mão dela cheirando cigarro, faz eu dar o cafezinho para ela, fala, quer fumar lá embaixo? Eu te acompanho. Gente, em que momento você orou alinhado com a vontade de Jesus? Assim, ligadinho, ligadinho, ligadinho. Não tem, crente. Para com isso, cara. Tá doido. E a gente às vezes mente pra gente, né? Eu rio sozinho. Tá? Sei lá. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares do teu irmão, tem alguma coisa contra ti. Beleza. Para o fariseu, pega o dízimo. Eu não sei se a sua igreja tem dízimo e benção. Eu não sei se a sua igreja tem oferta. Escolhe uma das duas, tá? Aí você pegou a oferta, você pegou o dízimo. Aí você pega a sua oferta e seu dízimo, você leva no altar. Você já parou para pensar se tem alguém bravo com você? Fala a verdade, crente. Jesus planta um dilema para o fariseu, e eu sou um pastor fariseu, tá? Porque você, quando eu peço oferta na minha igreja, eu estou pensando na conta de água que eu tenho para pagar. Gente, eu estou confessando meu pecado, amém?
Vocês me abraçam com perdão aí, libera perdão. Vamos lá. Chega lá o dia 20, eu já começo desesperadoramente a pedir oferta para a igreja. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, tem alguém aqui da CIB? Eu não sei, se tiver, sabe que é assim que funciona. Gente, pelo amor de Deus, vamos pagar o aluguel da igreja e, por favor, manda bala lá, me ajuda. Esse mês a gente pagou no último dia, foi uma luta. Aí, beleza, aí vazando o vaso sanitário, irmão, oferta pro vaso. Em nenhum momento, e ó, o pastorzão crente, não esquece, gente, eu sou um pecador, eu tô confessando meu pecado. Eu deveria aconselhar a igreja. Gente, se você vai dar oferta e tem alguém magoado com você, volta lá. Só que eu não tenho tempo. Eu preciso pagar a conta. O que eu quero dizer, irmãos? O dilema de Jesus é: eu não tenho pressa com oferta porque eu não habito em templos feitos por mãos humanas, então não tem esse BO do pastor Bruno. Perdeu o Playboy, pedala, Robinho. O dilema da graça é porque ela deixa de ser superficial. A graça deixa de ser algo superficial, meus irmãos. Aí tem gente que fala, você entendeu o evangelho, agora você pode fazer tudo. Quando a gente se depara com uma exposição como essa, a gente entende que, gente, ser religioso é muito mais fácil. É verdade. Aí você brigou com sua esposa, né? Aí eu briguei com a esposa. Ok. Você torce o nariz pra lá. O que é o religioso quando briga com a esposa? É aparecer na igreja no outro dia como se estivesse tudo bem. Para quem entendeu o evangelho, é mesmo você com razão falar, cara, essa mulher é uma cobra, mas quando ela quer ser, é orar, falar, Senhor, me ajuda. Eu sei que você tem toda a razão, bem. Mas está aqui, me perdoa. Mas a gente não faz isso. Bom, o que Jesus disse? Deixa ali diante do altar a tua oferta. Jesus não está falando pega a sua oferta e vai embora com ela. Ele falou, deixa a sua oferta lá. Ufa, um álibi para o pastor. Você já tinha lido esse versículo? Não, né? Então, os irmãos aqui da CIB, por favor, deixa a oferta lá. Deixa a oferta ali no altar, volta, reconcilia com teu irmão e depois apresenta a oferta. Essa oferta aqui é minha. Tá bem? Louvado seja Deus. Ouvistes o que foi dito? Não cometa adultério, mas eu digo, se você cobiçar, e a cobiça não é você olhar e achar bonito. Não é isso. Esses dias a Jaque viu aquele ator do Superman. Ela falou assim: Nossa, Preto, que homem bonito, né? Eu olhei assim e falei: Caramba, eu tenho que concordar mesmo, né? O cabra bonito, né? Achar bonito não é pecado. A cobiça é quando deliberadamente você não sai de em cima disso. Você não consegue cortar isso. E isso vira um vício. Jesus está falando que o adultério não é o BO, porque o adultério é o fim. Ele está apontando o início. O início é a cobiça. Estão acompanhando? Então, o dilema da graça não está no pecado em si, gente. O dilema da graça está onde ele nasce. As igrejas, os pregadores não combatem onde o pecado nasce. Ela combate o pecado quando consumado, a disciplina, para alguns, né, a liberdade. Mas esse já é o fim. E o fim é o fim, já foi. Aonde o pecado nasce deve ser combatido. Porém, eu vos digo, aquele que cobiçar já adulterou, ou seja, você já está iniciando o processo. Ouviste do que foi dito, olho por olho, dente por dente. Porém eu vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer um que bater na sua face direita, oferece a outro. Não é para você ser tonto e aceitar tudo. Jesus está falando que o mal, muitas vezes, vai querer te tirar do sério. Às vezes, uma pessoa vai pisar no teu pé para te tirar do sério propositalmente. A sua leitura é: esse mal não é um mal sem querer. Esse é um mal causado. Esse é um mal que está pedindo revide para testar-me. Aonde é o dilema da graça?
Lembram da paz e da concórdia? Nem toda paz é boa. O comecinho foi muito importante. Nem toda paz é boa. Não é em toda concórdia que há paz. O que são amigos verdadeiros? Amigos verdadeiros é aquele que te fala a verdade, não é aquele que te adula. O dilema é que nós queremos ser agradados. Nós não queremos a verdade. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Gente, você sabe o que significa amar? Amar não é um sentimento. Amar é uma atitude. Amar é uma ação. Bendizei o que vos maldizem, fazei o bem até para os que te odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que estás no céu. Não é para que você construa bons relacionamentos, é para que eles se tornem filhos. É para que através da instrumentalidade em você, eles se tornem filhos, porque não é sobre nós. A palavra perdoar, gente, que é um dilema, né? Eu sei que a gente não vai conseguir perdoar tudo na vida, claro que vai, porque a gente não entendeu o que é perdão. O perdão vem do latim perdonare, significa parar de desejar mal. O que é perdoar? Perdoar não é você voltar a conviver, jantar na sua casa, convidar para comer uma pizza. A palavra perdoar significa parar de desejar mal, que vem de perdonare. Porque quando a gente tá bravo com alguém, a gente quer que aquela pessoa morra. Teve um irmão que falou mal de mim na internet, né? Nossa, meu primeiro desejo era de tomar sem querer, um chumbinho, assim. Ah, sei lá, vai que ele acha que é um MM, alguma coisa assim, não sei. Toma um chumbinho, rapidinho, ninguém nem vai ver. Depois eu falei, pequei, cara. Pequei, não vou desejar mal. Libero perdão, não te desejo mais mal. E eu vou me convencer disso, não te desejo mais mal. Eu não te desejo mais mal. Eu desejo sua prosperidade. Eu desejo que você cresça. Que raiva. Vai. Por que a oração ela é vocal? Porque quando eu falo na minha oração, eu levo a minha mente para aquele sentir, para aquele pensar, para aquele mover. Então eu declaro, e não é confissão positiva isso, irmãos. Senhor, eu declaro, essa pessoa está perdoada. Eu não desejo mais mal a essa pessoa. Eu perdoo. Eu não desejo mais mal. Esse cara me traiu. Esse marido me traiu. Eu não desejo mais mal. Eu quero a alegria dele. Essa mulher foi embora. Eu não desejo mais mal. Eu quero que aquela casa fique feliz, ter 12 filhos e um terrível. O último tem que ser aquele para pagar. Não, não é isso. Não é isso. O dilema da graça é que Jesus vem na contramão com o chevette, cara. Jesus veio na contramão e é muito difícil seguir Jesus, cara. É fácil entender a graça. Entender que você é salvo? Nossa, a gente glorifica, a gente fala, estamos salvos, mas seguir, tomar cruz e ir, malandro. Dá um cigarro aí. Eu faço essa brincadeira porque, aos que entenderam o evangelho, ser cristão é um estilo de vida, é um jeito de viver. Porque existe amor e moral. E na moral, o que é moral? É imitar o comportamento de quem ama. E essa imitação é a generosidade. Às vezes eu nem amo, mas eu imito o comportamento de quem ama. Na moral, eu vou ser generoso. Na moral, lembra? Esse negócio lá na rua. Ah, na moral, mano. Você não precisa amar. É na moral. É na moral, faça isso. Na moral, agradeça. Na moral, siga. Um dia você vai começar a amar. O dilema da graça não é você estar fora do mundo.
É você viver no mundo, jantar com seus amigos e no jantar revelar Cristo. Não existe acepção de mundo e igreja. Mas existe a igreja luz do mundo. Existe a igreja sal da terra. Não é uma igreja influenciada, mas é uma igreja militante que influencia. O que é mais fácil? Usar uma saia ou perdoar? Não doar sangue ou amar? A religiosidade é muito fácil. A graça da religiosidade é muito barata. Ao final, a pergunta é: então eu posso fazer tudo? Então, agora que eu entendi o evangelho, eu posso fazer tudo? O dilema é: o que Jesus faria? Eu espero que essa aula de 1h20 tenha edificado a vida de vocês e não tenha demorado tanto